o jovem que fugiu do mundo. Em um tempo de decadência do Império Romano, quando a luxúria e a violência pareciam dominar o coração dos homens, nasceu em Núrcia um jovem que mudaria a história da espiritualidade cristã, Bento. Desde cedo ele percebeu que o mundo oferecia prazeres fáceis, mas também carregava consigo a podridão da alma. Enviado a Roma para estudar, encontrou-se diante de uma cidade corrompida, mergulhada em festas, vícios e ambições políticas. Tudo parecia sedutor, mas dentro dele crescia uma repulsa. Enquanto os colegas se deixavam arrastar pelas tentações, Bento via em cada convite ao pecado uma sombra que sufocava sua alma. Inquieto, fugiu. Abandonou a cidade grande, deixou para trás sonhos humanos e buscou refúgio nas montanhas. Lá, escondido em uma gruta de Subiaco, iniciou uma vida de oração e silêncio. Ali, sozinho diante de Deus, começou sua batalha contra si mesmo e contra as forças que tentavam desviá-lo de seu propósito. O frio, a fome e a solidão não o destruíram, ao contrário, lapidaram seu espírito. Aos poucos, pessoas começaram a ouvir falar daquele jovem que havia renunciado ao mundo para encontrar a eternidade. Homens simples subiam as encostas em busca de conselhos. E assim, de forma quase imperceptível, Bento se tornava guia espiritual de muitos. Mas a sua santidade não passaria despercebida pelas trevas. O inimigo começava a se incomodar com aquele jovem eremita que já era visto como luz em meio ao caos. O confronto com as trevas. A fama de Bento crescia. Monges o procuravam para que assumisse a liderança de comunidades, mas nem todos aceitavam sua disciplina rigorosa. Muitos queriam uma fé fácil, sem renúncia, e se revoltaram contra ele. Conta-se que, em uma ocasião, tentaram envenená-lo. O cálice com vinho envenenado que lhe ofereceram, ao ser abençoado, quebrou-se em pedaços. A fúria das trevas era clara. Demônios surgiam em visões, perturbando seu silêncio. Mulheres sedutoras apareciam em sonhos, tentando arrastá-lo de volta à vida que havia deixado. O próprio Bento, em momentos de tentação extrema, chegou a lançar-se entre espinhos para dominar a carne rebelde. Mas nada o fazia desistir. O segredo estava na oração, na obediência e na confiança radical em Deus. Foi assim que se fortaleceu e sua vida se transformou em um verdadeiro campo de batalha espiritual. O mal, derrotado pela sua perseverança, não tinha mais como resistir. Em vez de cair, Bento se erguia ainda mais firme e sua autoridade espiritual se espalhava como fogo. Jovens e homens de todas as idades começaram a segui-lo, desejando aprender a mesma disciplina. Foi então que nasceu algo grandioso, uma regra de vida. Essa regra não era apenas para monges, mas para todo homem que desejasse viver com ordem, oração e trabalho. A famosa expressão ora et labora, reza e trabalha, se tornava o coração de sua espiritualidade. A vitória e o legado. O que começou em uma gruta cresceu até se transformar em um mosteiro grandioso, Monte Cassino. Ali, São Bento reuniu seus discípulos e organizou uma vida comunitária marcada pela oração, pela disciplina e pelo trabalho. Seu carisma atraía multidões. Pobres, nobres, camponeses e até reis vinham em busca de conselhos. Mas também vieram novas perseguições. Invejosos, inimigos e até autoridades políticas tentaram detê-lo. Mas nada conseguiu apagar a luz que emanava de sua vida. Sua presença era tão forte que muitos testemunhavam milagres. Doentes eram curados, possuídos libertos, e até monges desobedientes voltavam transformados após uma palavra firme dele. Bento havia se tornado não apenas um líder religioso, mas um verdadeiro pai espiritual para toda uma geração. No fim da vida, cercado por seus monges, pediu para morrer de pé diante do altar, recebendo a Eucaristia como o alimento final. Assim partiu, não como um homem derrotado pelo mundo, mas como um guerreiro vitorioso que havia erguido uma muralha espiritual contra as trevas. Seu legado atravessou os séculos. A regra de São Bento moldou a civilização cristã do Ocidente, formou monges, preservou a fé em tempos de escuridão e construiu uma ponte entre a oração e a vida prática. Ele não buscou glória, mas encontrou imortalidade naquilo que é eterno.
A cada vez que um cristão busca equilíbrio entre trabalho e oração, São Bento revive, mostrando que a verdadeira vitória não é vencer o mundo, mas dominá-lo pela fé. Se essa história fortaleceu sua fé, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas histórias dos santos. Deixe também o seu pedido de oração nos comentários. Estaremos rezando juntos. E me diga, qual hábito você precisa mudar hoje para viver o propósito de Deus?